Fala galera, bem-vindo a mais um As Abertas com os canais. Pois é, hoje não vai ser às cegas não, diretamente do Jurrá. Do Jurrá, sim. Estamos aqui para participar do Campeonato Mundial de Degustação, que foi ontem. Felizmente não ficamos na colocação que a gente queria, né, 16ª posição, mas foi uma bela evolução. E até a gente está cansado de degustar às cegas, né? Organizamos o Brasileiro de Degustação, viemos direto para cá, passamos uma semana inteira degustando às cegas. E agora está na hora de degustar as abertas, e essa é uma degustação das abertas por um motivo muito especial. Escolhemos rótulos aí diferenciados, né? Diferentes regiões, diferentes estilos de produção dos vinhos. Temos um Frescobal de Vinho Santo, 1991. 91. Vinho da Távola de Toscana. O segundo vinho, um Tokai Aso Essência, do Disnosco, ano 1988. E o terceiro? Henrique Henriques, Madeira Cercial, uma soleira que começou em 1878. A gente pesquisou bastante sobre esse vinho, né? Ele não é de uma única safra, mas é um vinho que teve poucas adições, né? Quando a gente pensa numa soleira, especialmente em Jerez, a gente está falando de vinho que é adicionado ano a ano. Aqui não é o caso, né? Aqui são no máximo 10 adições que eles podem fazer. Método de produção antigo, né? Do Henriques Henriques, tem até premiações aí de... Fala os anos aí. A gente pode pensar que esse é um vinho muito velho, porque as premiações que tem no rótulo aqui, uma é de 1929 e outra de 1930. Então, hoje vamos degustar as abertas para ver se são vinhos que sobreviveram aí ao teste do tempo, né? As agrúrias do tempo, sim. Então vamos. Mas, antes até de abrir, o que tu me diz? O que tu esperaria? Tu esperaria que esses vinhos estivessem bons? A gente poderia esperar algo ruim deles, tirando, claro, defeitos aí de rolha, né? Um buchonet, Vamos falar do primeiro vinho, né? O vinho santo. Isso aqui isso aqui é um blend. Basicamente eles usam duas uvas aqui, né? A Trebbiano Toscana e a Malvasia Bianca Lunga. Então quando o pessoal fala Malvasia, não quer indicar uma uva em particular, e sim um grupo, né? Na verdade não é nem uma família de uvas, elas não têm nenhuma relação genética, é um grupo, né, de uvas. Então o que a gente tem nessa variedade que eles também chamam na Toscana da Malvasia, né, del Chianti, né, da região de Chianti ali na Toscana. E é um método muito particular, né, um vinho com envelhecimento oxidativo, né, eles envelhecem nos caratelli, né, que são os barris, pequenos barris de madeira na região da Toscana. Então deixam esses vinhos aí no mínimo 3 anos, mas grandes produtores deixam até 10 anos nesse envelhecimento oxidativo. É um vinho, então, que enfrenta muita dificuldade na sua produção, e por isso, né, quanto mais o vinho, e a gente vai chegar no vinho que é mais vilipendiado, né, que é o que Madeira, mais apanha no processo, né? Mas quanto mais ele apanha, mais ele aguenta, né? Então é por isso que a gente sempre fala, né, que é no fogo forte que se forja o aço bom, né? Exatamente. E até eu acho que, já que a gente está falando do vinho, vou falar métodos. Primeiro no vinhedo, né? Esse vinho é um vinho que a uva é colhida de que forma? Ela é uma uva que é colhida fresca, ela é uma uva colhida, né, muito madura, ela é uma uva que sofre ação da famosa podridão nobre, né, da Botrytis-cinerea. É um vinho fortificado, é um vinho, né, cujo dulçor e o grau alcoólico foi obtido naturalmente. Dá um insight aí para a turma que não conhece isso. Então, na verdade, quando eles vão fazer vinhos, né, que eles vão secar as uvas aqui, né, esse processo de apacimento. Então, geralmente, não só aqui na Toscana, mas uma região que é muito famosa no Vêneto, né, a região de Valpolicella. Então, eles colhem, né, as uvas, né, o grande vinho lá de Valpolicella, o Amarone, eles colhem as uvas um pouquinho mais cedo, né, para reter a acidez, né, deixam então a uva secar, mas esse processo de secagem não é apenas uma concentração de açúcares, sabores e acidez, mas sim, inclusive, uma transformação a nível de DNA, as uvas sofrem. Então, certos aromas que são desenvolvidos, né, nesses vinhos que passam por apacimento é nível de transformação, nível DNA, tá? Então, ocorre a vinificação, o envelhecimento acontece, né, nessas salas, com os caratelli, né, que caratela o singular e caratelli o plural. Não é um vinho fortificado, né, então é um vinho feito aí pelo processo de apacimento, e vai ser legal que o próximo vinho é completamente diferente. Distinto, né?
Acho que uma coisa legal de citar também é que, apesar de não ser um vinho fortificado, né, o processo de apacimento acaba concentrando bastante os açúcares, e esse é um vinho que ele fica doce, mas ao mesmo tempo ele tem um álcool elevado, né? Temos aqui um vinho de 1991, 14,5 de álcool. O que você me diz, isso, meu meu jovem? jovem? Já tá testando aí? Espera aí, pô. Não, tô só testando só para verificar se está seguro, né, antes de te intoxicar com esse belo néctar aqui. É no momento em que o assunto intoxicação aí tá pegando forte, né? A gente tem que ser cuidadoso mesmo. Está muito, muito seguro. 1988, né? Então, aqui temos um vinho da Hungria, Tokaj, né? O vinho mais importante da Hungria. Um dos muitos vinhos que também ganha a famosa frase rei dos vinhos, vinho dos reis, né? Assim como tem com o Barolo, assim como tem com muitos vinhos ao redor do mundo. Mas aqui a gente está no ápice do que Tokaj produz, né? Então a gente pode falar de vinhos como Zamorodny, que foi um vinho que caiu no nosso Mundial prova, ontem. Infelizmente, das 40 seleções, 2 acertaram. A gente tem aqui um blend, né, de Furmin, Hardzlevelu e Sarga Muscotale, né, numa menor proporção. Mas é um vinho que parece muito, né, na versão Zamorodny, né, que é uma versão Late Harvest. Então a gente tem a cera de abelha, mas tem um toque floral da Hardzlevelu e a gente, infelizmente, né, na nossa escolha mais segura, como praticamente todas as seleções, foi para Chenin. Então, a região de Tokaj não produz só o Zaso, né? E aqui a gente está falando de um método de produção bem particular, né? São uvas que são afetadas pela podridão nobre, mas aqui ao invés do método de produção ser como os Sauternes, eles fazem praticamente uma pasta, né? Eles fazem uma pasta com essas uvas, né, que são afetadas pela podridão nobre, e aí eles vão fazer depois a vinificação com essa pasta. Aí, dependendo, eles podem usar um vinho base mais neutro, pode usar até um mosto, né? Um mosto, um vinho base em fermentação e até um vinho que já foi afetado pela podridão nobre. E aí vai depender do estilo de cada produtor, né? Estamos com um produtor que é referência lá em Tokaj, né? Que é o Desnoco, tá? Como o Maurício falou, estamos no ápice aqui. É um vinho muito especial, muito raro. Tá entre os 2 vinhos mais doces aí do mundo, né? Junto com o nosso Pedro Jiménez de Jerez, mais de 400 gramas por litro. E a gente teve a oportunidade, né? A sorte de encontrar esse vinho na safra de 88. Então, 1988, né? Porque a gente vai ter um outro 1878. Então, o que a gente tem que esperar desse vinho aqui é muito açúcar, né? Muita evolução. E vamos ver como que ele vai estar na taça. Por favor, puder me emprestar seu pano aqui, que esse realmente, só pelo o estado da rolha aqui, a gente já sabe que ele é um vinho que, de fato, estava muito velho. Não sei se tu chegou a citar, eu estava muito envolvido aqui com o processo de abertura desse vinho, mas por que ele é um vinho tão doce, né? Porque tem tanto açúcar no mosto que a levedura não consegue dar conta, né? Ela e aqui a gente morre antes de completar o processo, e a gente vai ter, inclusive, um álcool bastante reduzido, né? Aqui na casa dos 4,5, 5. Eles usam aqui só a parte mais nobre, né, do mosto flor do azo, né, dessa pasta que é criada para poder fazer esse vinho, né? Para quem não sabe onde está Tokaj, a gente está na Hungria, né? Então uma região lá que é um encontro de 2 rios, né, o Tisza e o Bodrog, solo vulcânico, condições especiais então aí para o desenvolvimento da nossa podridão nobre. Antes de falar desse vinho, eu vou pedir desculpa aqui, uma pequena licença para servir na sua produção aí, só para eles não ficarem de boca seca. Tá? Excelente. Mas e aí? Esses vinhos, por que eles podem aguentar o teste do tempo e o que poderia efetivamente estragar essa evolução, né? Que um vinho precisa para envelhecer bem? Aqui, claro, né, condições de armazenagem, né, controle de temperatura, umidade, sem vibrações, sem luz, até porque, se a gente for verificar a transparência aqui das 2 primeiras garrafas, né, não são garrafas escuras, são transparentes. Então, se a gente tiver luz solar, a gente vai ter aquele tinting, né, pela própria luz solar, que vai desenvolver aromas sulfurosos e vai estragar o vinho. Esse primeiro vinho aqui está com um nariz muito,
muito interessante, né? Esse envelhecimento oxidativo está muito presente aqui, inclusive com uma nota que a gente sempre fala, né, para vinhos que passaram por um envelhecimento oxidativo e são muito antigos. A nota é uma nota que o pessoal costuma falar muito na madeira, né, e na região do vinho do Porto, né, uma palavra portuguesa que é o vinagrinho, que é essa acidez volátil, né, que indica pra gente que um vinho de envelhecimento oxidativo tem muito tempo, né? E você pega aqui, meu jovem, o vinagrinho. Acho que está muito claro, mas podemos explicar que isso não é um defeito, né? Não, muito pelo contrário. É um toque, né, algo que ajuda a contribuir com a complexidade e não algo que efetivamente estraga, prejudica, né, a qualidade do vinho. Mas mais do que condições de armazenagem, né, eu acho que a gente tem que falar aqui do porquê que um vinho feito nesse estilo ele pode suportar uma guarda tão longa. Como é o caso aqui, suportou, ele está super íntegro, né? Depois a gente fala um pouquinho mais do que a gente está encontrando no vinho, mas peças fundamentais para um vinho envelhecer bem: concentração de sabores e acidez. Isso é o fundamental. O que mais que pode ajudar? Álcool. Sim, né? Álcool mais elevado pode ajudar o vinho a ser preservado. Dulçor? Sim, o açúcar também pode ajudar, né? O que mais? Tanino? Também pode ajudar. Por isso que vinhos tintos costumam, né, envelhecer via de regra mais que os vinhos brancos. Os taninos, né, os polifenóis vão ajudar a preservação aí da preservação do vinho. E geralmente, né, o vinho tinto ele vai ter um pouco mais de álcool também, né, que o vinho branco. Mas no caso aqui a gente tem vinhos, né, que não tem uma carga tânica, mas ao mesmo tempo a gente está falando de vinhos que tem muita concentração. Uma produção especial, álcool, né? No caso do Tokaji não, né? E tem dulçor. Então aqui a gente tem componentes que não são essenciais, mas que vão ajudar bastante nesse processo. Eu vou falar desse primeiro vinho então, né? Já que... Muito complexo no nariz, essas camadas, né, do vinho que passou por envelhecimento oxidativo, então castanhas, nozes, frutas frescas, né? Aquela fruta cítrica já em uma casca de laranja. Uma casquinha de laranja desidratada. Hidratada, né? Sim. Com açucarzinho, sobremesa de vó. Uma delícia. E realmente, né? Tem o vinagrinho que dá essa complexidade extra, tem todo esse toque aí de castanha, esse tostado, esse... Dá pra ir até pra um caramelo, tem um caramelo salgado, butterscotch, uma coisa... muito complexo. Várias camadas aqui esses aromas terciários aqui do envelhecimento oxidativo. Caramba. O que mais surpreende na boca ainda é o nível da acidez. Claro, essa complexidade que a gente acha no nariz vai permanecer na boca, mas é o nível de acidez. E não é um vinho doce. Não, ele não é um vinho completamente doce, ele tem um toque doce. Um toque de açúcar residual, mas eu inclusive estava esperando um vinho... mais doce. Eu estava esperando um vinho mais doce. Então, muito legal. Nunca tinha tomado um vinho santo dessa idade, né? Acho que o mais novo, inclusive a gente serviu num Italian Wine Scholar, foi um 2003. 2003, 2004, né? São safras aí que a gente já teve a oportunidade de provar, mas no caso aqui cara, é sensacional como ele tá perto de morrer esse vinho. Not at all. Então, uma concentração muito boa, a acidez aqui ainda tá viva, né? Um vinho que realmente vai... Não vamos dizer aqui que a gente matou uma criança, né? Não foi um infanticídio nesse caso, não. Pelo contrário. Mas... A gente tá falando aí de um vinho de 35, né? Vai fazer 35 anos, então... A vida pode ser boa. Bora pro segundo? Tem que fazer esse sacrifício. Só uma vinhadinha aqui só pra...
Explica a cor aí, meu Jorge, para nossa audiência. Haslevelu, Furmin, Sarga muscatale. Então, São variedades tintas? Não, são variedades brancas, né? Então a gente está aqui numa cor âmbar, né? Quando a gente fala de cores, né, para vinhos fortificados, o pessoal confunde às vezes o Tawny como se fosse um vinho feito com variedades brancas, mas na verdade é um vinho feito com variedades tintas, né? O Tawny, com indicação de idade, é um vinho feito com uvas tintas, e a gente tem o branco também, né? O Porto Branco com indicação de idade. 3 uvas, né? Que basicamente o blend vai ser dominado pela Furmin. É uma variedade de alta qualidade, né, da região de Tokaj, nativa lá da Hungria, né? Alta acidez, tem um toquezinho de cera de abelha. A gente tem a Haslevelu, que é uma uva que tem uma acidez um pouco menor, tá? E tem um toque floral bem característico. E temos a Sarga muscatale, que nada mais é do que a Muscat Blanc Petit Grain, né? Também um aroma floral, mas é uma variedade usada como em Bordeaux Muscadelle, né, em pequenas proporções. Um terroir especial, como a gente falou, né? Tiso e Bodrog, 2 rios se encontram. A nata da nata, o néctar, né? Um vinho dificílimo de se produzir. Sim. Quando a gente tem um mosto muito rico em açúcar, a gente tem um monte de bactérias ali, né? De enzimas que estão loucas para comer esse açúcar, né? A própria lacase, né? É um problema forte, né? Que pode causar o quê? Pode causar odores estranhos, né? E até para colher as uvas para um vinho desses, né? Quantas passagens o produtor tem que fazer no vinhedo? Então, muitas passagens, a colheita é feita, via de regra, aqui pelo bago e não pelo cacho, né? Então tem que podridão passar nobre não se desenvolve de maneira uniforme. De maneira uniforme, então dou uma passada no vinhedo, colho as uvas que desenvolveram a podridão, faço outra passada, tenho que ter a coragem para esperar que o quê? Que o tempo ajude também, né? Que não dê uma chuva, que essa podridão nobre não se transforme, né, evolua para uma podridão cinzenta, no caso do clima ficar úmido demais. Então é um vinho que realmente, ele não é barato, mas se a gente pensar em todo o trabalho que tem aqui, em toda a aposta que um produtor tem que fazer para ter um vinho desse dentro da garrafa, ele acaba sendo barato, né, comparado com a produção de outros vinhos aí. Um produtor vai produzir esse tipo de produto aqui em safras especiais, poucas garrafas, assim, às vezes centenas de garrafas apenas, assim como, né, a gente acha um vinho que é produzido em pequenas quantidades, né, o Trockenbeeren Auslese lá na Alemanha também, 300, 400 garrafas, é por isso que é um vinho tão caro. Um vinho desse aqui na Europa é na faixa de 400 a 500 euros. Então, é um vinho realmente especial. E a gente consegue verificar na taça o porquê que esse vinho é especial. Vamos servir a nossa produção aí deve estar querendo testar isso. E eu confesso, né, que eu esperava, nunca tomei já tinha tomado alguns Tokaj Essência, mas de safras mais jovens, nunca tinha tomado um Tokaj Essência tão antigo, e realmente eu fiquei perplexo, né, com a juventude ainda desse vinho, né, com frescor. Ele não é aquele vinho, a gente falou do PX, né, 400 gramas por litro, mas aquele não é aquele vinho tão oleoso, né, tão expansivo na boca quanto o Pedro Ximénez, né, aqui realmente é algo único, né. Eu acho que o ponto que a gente tem que falar aqui é o quê? Esse é um vinho com todo esse açúcar, mas ainda assim ele parece fresco. Então, imagina a acidez que tem aqui, né? Porque a gente sabe que o equilíbrio da acidez do açúcar, especialmente nos vinhos doces, né? Um fator fundamental para a gente ter algo que é agradável de beber, ou então algo cansativo. Não, eu confesso não é um que vinho recomendado para diabéticos, vamos ser sinceros, mas a percepção que a gente tem aqui de dulçor, ela não corresponde ao que tem na garrafa, né? Numa degustação às cegas, claro, desconhecendo o produto, né, porque a gente pensa no tipo de produto, mas eu não pensaria em 400 gramas por litro de açúcar. A gente até tomou aqui um Van de Pelle aqui no Jurá com 286 gramas por litro. A Domaine Tissot foi bem bacana, né? Mas me parecia mais doce.
Parecia mais doce e ainda assim era um vinho que também tinha uma acidez. Sim, mas esse aqui, e essa acidez da forminha que a gente até tava estudando, né, que a gente é meio wine geek, né, tava conversando sobre Meio? a acidez da forminha, ela é uma acidez que, tipo, é como se fosse uma chuva, né, ela parece com a acidez, estrutura de acidez da Alvarinho, né, da Alvarinho, e fantástico. E é incrível, né? Tem até um toque mentolado aqui, uma coisa Sim. que Não, é muito agrega um fresco, frescor, muito né? fresco. Eu já tomei outros essência que estavam mais pro lado de fruta do pechisco, com aquela tâmara, com aquele figo Sim. seco. E esse parece um vinho que ele tá mais pendendo pro lado fresco, né? Ele não é tão, se a gente for comparar o caráter oxidativo desse aqui com o primeiro vinho, me parece que o primeiro vinho tem um caráter oxidativo muito mais marcado, amêndoa, castanha, noz, essa, né, como a gente falou, aquela fruta cítrica cristalizada. Aqui a gente tem um figo, mas não aquele figo mais seco, parece até que é um figo... Um pouco mais fresco, né? Uma coisa mais delicada, mas obviamente tem oxidação, né? Olha a cor desse vinho. Sim. Então, eu acho que o que a gente pode tirar daqui é como a combinação, né? De uma uva muito diferente, porque a uva que ela sofre os efeitos da podridão nobre, né? Ela também tem uma série de alterações metabólicas, né? Se desenvolvem compostos como ácido glucônico, que vai dar o aroma de mel. A gente acha, inclusive, que a botrytis faz com que se concentre o açúcar, mas na verdade ela não... A gente tem uma perda de açúcar, só que a gente perde mais água ainda, e por isso que a gente tem a concentração. Exato. Né? Então ocorre uma série de transformações na uva que deixam esse vinho aqui muito interessante para fazer uma guarda longa. E, de novo, é muito raro a gente encontrar um essência Tão velho. Exato. E tão fresco. Eu realmente tô impressionado aqui com o nível de fruta, de frescor desse vinho. Confesso para vocês que eu estava esperando um caráter um pouquinho mais oxidativo, como a gente achou no nosso vinho santo, mas numa degustação às cegas eu não falaria que é um vinho de 88. Não chegaria nem perto. Não, inclusive... Erraria por décadas aqui. Inclusive a gente está na França já há alguns dias comendo muito queijo, tinha me prometido que eu ia parar de comer queijo, mas... Olá! Agora vou ter que testar algumas harmonizações com esse vinho aqui, porque isso aqui é algo muito, mas muito especial, né? Mais alguma coisa que a gente possa falar disso? Só que quem tiver a sorte, o privilégio de botar as suas mãos numa garrafa dessa, façam, porque realmente é um produto muito especial. É um produto aí com quase 40 anos de idade, muito fresco. Tudo bem, tem bastante açúcar residual, mas a gente não consegue... Uma acidez altíssima ainda. Impressionante. Eu acho que é incrível, né? Claro que a gente está falando de métodos diferentes de produção, mas quando a gente compara com o vinho santo era um vinho onde a evolução estava muito mais marcada. Esse é um vinho que tem mais idade, mas ele tem muito para... Não só para, né, aguentar, mas eu acho que ele pode se desenvolver ainda mais, né? Pode desenvolver mais camadas, porque ele Não, com certeza vai desenvolver, porque... Vou te ser honesto, meu jovem, eu não acho essas camadas de terciário ainda da noz, da castanha, da amêndoa. Parece que tá incipiente aqui, né? Tá começando, assim, a Eu não aparecer, consigo né? encontrar nesse vinho, então, né, como o Maurício falou, o Tokai, inclusive é o primeiro vinho, de acordo com os húngaros, né, que dá o rei dos vinhos dos reis, Barolo, é o primeiro vinho para eles, mas na verdade a gente tem o Comandaria lá, né, Sim. das ilhas mediterrâneas, né, que também vinho do rei dos vinhos e vinho dos reis, e esse tipo de vinho era muito apreciado, né, há séculos atrás. Hoje a gente tem essa tendência do mercado não querer tomar vinho doce, fortificado, etc. Bom que o vinho fica mais barato, mas há séculos atrás esse era o tipo de vinho que era idolatrado pela nobreza, né, pela realeza, queriam só beber isso aqui. Eu meio que entendo. Nunca fui da nobreza ou da realeza, mas posso até entender, né? Consigo me sentir nobre aqui. Mas é um vinho que, se a gente for pensar em capacidade de guarda, ainda por esse caráter primário, é um vinho que duraria aí por décadas e décadas, porque ele tem muita acidez, muita concentração. Esse nível de açúcar, né, como você falou,
vai preservar também, né, o vinho aí da oxidação. Então isso aqui é um vinho que a gente poderia esperar uns 100 anos e ele estaria vivo ainda. Pena que eu Poderia. não sou The Old Vampire, eu não posso esperar tanto. É isso, Jorge. Vamos provar então essa nossa última obra de arte aqui. Nossa. Is it safe? Tem que desperdiçar um pouquinho aqui só para remover um pedacinho de rolha aqui. Só um pouquinho para ver melhor. Então, pessoal, agora nós vamos passar não para um vinho particular, né, mas para toda a produção de uma ilha aí que é realmente, como o Mário colocou no início, né, o vinho que sofre um maior nível de violência antes de sair da vinícola, né, e é por isso que ele suporta praticamente qualquer coisa. Isso aqui é um imortal, né, um vinho que realmente não tem como... Só de a gente ter colocado na taça, quando você serviu, eu vi que ele ainda estava brilhante e toquei com o nariz e falei, que é isso, cara? Que indecência que é essa? Então, de novo, a gente tem uma soleira aqui que iniciou há quase 150 anos. What the fuck? Pelos prêmios do rótulo, a gente pode imaginar que ele foi, né, para garrafa há quase 100 anos aí, talvez uns 95 anos. E quando a gente fala de vinho da cidade, caramba, pode ser até difícil imaginar o que esperar, mas no Madeira a gente quase que pode imaginar. Por quê? Porque ele realmente, depois que ele sai da vinícola, ele tem uma tendência a se manter, né, extremamente íntegro e ter uma evolução incrivelmente lenta, né? Talvez o vinho que vá se desenvolver em garrafa aí da forma mais lenta, porque realmente é uma brutalidade o que fazem com isso aqui, né? Então estamos falando de uma ilha portuguesa, né? Na verdade, a região da Madeira não é só a ilha de Funchal, né? Temos outras ilhas, mas a principal ilha é Funchal. A maioria dos vinhedos fica em Funchal, então a gente está falando de uma região pequena. A gente tinha 10 anos atrás 500 hectares, agora já reduzindo para 400 hectares. Então pensem, é muito pequeno. É uma ilha, né, com uma topografia montanhosa, tá? Um solo de cinza vulcânica. E aqui a gente tem um sistema de condução completamente diferente, que é a latada, que é como os portugueses chamam a pérgola, né? A treliçagem, a pérgola. 4 uvas nobres com uma quinta, que também é super nobre, né? Então, as 4 nobres indicando aí o nível de doçura, né, do vinho. Então, a Cercial, a gente está tomando um Cercial, né? Cercial, Verdelho, Malmsey. Não, Cercial, Verdelho, Boal e Malmsey, né? Que é a Malvasia, né, da Ilha da Madeira. E a gente tem também a Terrantez, que é uma belíssima uva. Rara também, né? Raríssima. Aqui a gente fala de um processo, a gente tem 2 processos, né? Apesar dessas uvas nobres, né, serem as mais valorizadas, mas a principal uva da Ilha da Madeira é a Tinta Negra Mole, então representando quase 60% dos vinhedos e 80% do volume, né, que ela tem muita produção, né, o rendimento muito alto. E a gente tem 2 processos de produção, né, a estufagem e o canteiro. A estufagem, né, para fazer os madeiras, né, que são exportados para culinária, né, principalmente culinária francesa, adora, né, o vinho da madeira. E o canteiro, né, dedicado para as castas nobres, como aqui a gente acha a nossa Cercial. Cercial é uva menos doce. Então, quando a gente fala, é um estilo seco, mas na verdade o estilo seco da madeira, eles medem aqui a doçura em Balme, né, que é uma medida de densidade para doçura. Então, a gente está entre 45 e 64 gramas por litro de açúcar, né, acidez altíssima. Por que ele considera isso um estilo seco, né? E acho que, de novo, a gente fala aquela proporção de acidez para doçura. E o álcool também aqui influencia, né, essa percepção. Claro que o álcool influencia, mas a gente tem que lembrar que as uvas aqui são colhidas muito frescas, né? Então, uma retenção de acidez absurda, justamente para a gente ter um vinho que consiga enfrentar o processo.
que esse processo busca replicar? Diga aí, você que é um educador certificado do vinho da madeira. Então, o vinho da madeira, que também é chamado, né, de vinho da roda. E por que vinho da roda? Então, a Ilha da Madeira, né, Funchal, ficava no meio do caminho entre a Europa e os Estados Unidos. Então, o pessoal fazia essa viagem, né, com os navios, estocavam, né, os navios portugueses paravam na Madeira, estocavam vinhos da Madeira para levar, né, para o Novo Mundo, para os Estados Unidos. Nesse processo, na Passana, porque é uma região muito quente, clima subtropical, então passando por uma parte tão quente, imagina o ambiente, né, do navio, né, o porão do navio, úmido, quente, né, condições sacudindo o tempo inteiro, insalubres, então o vinho sendo violentado, vilipendiado aí, arcabuzado, encalacrado. É isso, meu João. Durante meses, então a gente tinha esse processo e o pessoal, ao retornar, né, ao chegar no destino e verificar o vinho, verificava que o vinho estava muito melhor de quando tinha saído. Inclusive o vinho da Madeira é muito famoso, né? É o vinho que foi que na independência dos Estados Unidos o pessoal brindou, foi com o vinho da Madeira. Então a relevância do vinho da Madeira, esse processo, né, do vinho da roda, esse processo, né, dessas condições, lógico, hoje eles não fazem assim, né? Fazem no sótão dos produtores. A gente tem só 8 produtores, 400 hectares, 8 produtores. Realmente é um vinho raro hoje em dia, né? A gente tem falado da fortificação também, né, que é um ponto importante. É um vinho fortificado. É um vinho fortificado. Foi fortificado justamente para aguentar essa viagem. Exatamente. E depois da fortificação se percebeu que, caramba, fortificou e o vinho ficou lá no porão, muitas vezes, né, com os barris rolando, né, de um lado para o outro, sofrendo então tudo que podia sofrer. E aí virou uma coisa boa. Não vamos dizer que sofrimento só traz coisas boas, longe disso, mas pro caso do Madeira aqui foi muito bom. Se você me permite filosofar, meu jovem, o ser humano só evolui, só cresce diante da violência, entendeu? Só a violência gera compreensão. É isso, meu irmão. Filosofias pós muita degustação às cegas. Mas vamos lá. A gente vai ter um processo, então, que você falou, estufagem, né, ou canteiro. Estufagem, quase que um processo industrial, né, para simular essas condições extremas que o vinho passava, né, então... Tanque de aço inoxidável, serpentina... Vou aquecer, né, esse vinho, vou deixar ele 3 meses lá, né? 3 meses, com um período muito curto, então eles estão meio que tentando acelerar o processo, até para fluxo de caixa, mas não é aquele processo de meses sendo violentado no navio. Então, como que eles replicam hoje o processo do navio, né, do vinho da roda? No sótão, né, das casas dos produtores lá da Ilha da Madeira. E, né, então tá na parte quente, a Ilha da Madeira com esse clima subtropical, muito úmido, muito quente. Então o vinho não é vilipendiado no navio, mas sim atualmente nos sótãos, né, mas não é algo tão extremo, né, quando a gente pega com o processo de estufagem. Não, porque durante anos, né. Exato. O ponto principal é que é um processo lento, gradual. A gente tem calor, mas a gente tem as noites frias, então... E, inclusive, existe uma própria movimentação, né, das barricas, sim, dependendo o estágio que está o vinho, eu vou deixando uma parte mais quente lá do sótão, numa parte um pouco menos quente, justamente para ir calibrando isso e chegar no resultado final que a gente quer aqui, que é um produto que vai, não necessariamente durar anos, né, mas vai ser um produto com essa característica da madeira, né. Minha nossa. Sim. E até comparando, né, quando a gente fala dos 2 maiores vinhos fortificados de Portugal, né, do vinho do Porto e do vinho da Madeira, a gente tem que falar também da diferença no que a gente usa para fortificar, né? Então, no Douro, lá, né, a gente fortifica os vinhos com uma aguardente a 77% de álcool, então vai dar um pouco mais, né, a gente precisa usar uma quantidade maior para chegar no mesmo percentual de álcool e, por consequência, tem um toque maior no vinho. A gente usa 20% de aguardente vínica, né, espirituoso, né, que caráter. E quando a gente cheira, né, até uma dica aí para degustadores às cegas aí, quando a gente está com o Porto na taça às cegas, ele vai ter esse caráter, como o Maurício falou, espirituoso, né, aquele álcool estourando no nariz. Quando a gente pega um Madeira, um Jerez, Marsala, a gente não vai sentir esse caráter espirituoso. Até um pouquinho de história foi por questões de tributação. Então, abaixaram o nível da aguardente vínica para pagar menos imposto. Então,
É sempre assim, né? É sempre assim. Mas vamos parar de Parar de dar aula? teoria e vamos falar do vinho na taça, né, meu jovem? Porque, uma pergunta, você falaria que esse vinho tem mais de 100 anos? Uma degustação às cegas? Ai, ai, essa é uma brincadeira difícil, né? Eu não sei se eu falaria, porque eu sou um apreciador de madeira e eu gosto de beber, apesar de não ter tanto acesso no Brasil, mas quando a gente vem para a Europa, eu sou um cara que busco sempre investir pelo menos em uma garrafa desse estilo de vinho. Ok, ele é um vinho que tem mais de 20 anos, né? Até pela concentração, por essa pegada, mas dizer que isso é uma soleira que começou há quase 50 anos e que provavelmente foi engarrafada ali 150 anos. com seus 90, 95. Não, se o prêmio foi 29 em 30, o vinho deve ter sido engarrafado ali em... 31, 32. Não, antes. Porque se ganhou um prêmio em 29 e 30, foi engarrafado antes. Então o pessoal bebeu em 29 e 30, então é um vinho que foi engarrafado há praticamente 100 anos. Mas no caso aqui, como é de uma soleira, pode ter sido a soleira anterior, né, que foi tirado e aí foi colocado no rótulo, né, o prêmio. Mas com certeza não foi muito mais longe, né, porque não faria sentido um engarrafamento de 1950 conter prêmios de 1929 e 1930, com certeza não. Então, esse é um vinho que a gente calcula que foi engarrafado aí na década de 20, 1920, né, a 1930. Então, um vinho que foi engarrafado há 100 anos atrás, com uma soleira inicial que começou em 1878. E é um vinho que está muito vivo ainda. É impressionante, é impressionante. Eu tive, né, o privilégio, a honra, né, de fazer o curso da Educador da Madeira, tive acesso a vinhos aí muito velhos e cada vez que esse é o vinho mais velho que eu bebo, já bebi vinhos 95, 99, 1900, mas esse, né, é o vinho mais velho, 1878. É um privilégio a gente poder tomar vinhos aí com quase 150 anos. Realmente eu me emociono aqui quando, né, a gente bota nossas mãos numa garrafa antiga e a gente está realmente testemunhando história aqui, né, meu jovem. O que você estava fazendo 150 anos atrás? Isso é uma bela pergunta, né? Sempre que a gente bebe vinho antigo, a gente pede o que você estava fazendo há 20 anos atrás? Eu vou falar que fazendo há 25 anos atrás? Se eu falar a resposta canária, não vai poder ir pro ar, entendeu? Tá bom, não precisa responder. Mas vamos lá, eu acho que também pode ser a curiosidade, o que a gente tem na taça aqui, né? Em termos de aroma, de sabor. O que é esperado num vinho da madeira? Que até a gente pode, né, já que tu falou antes ali do Porto, né, um dos aspectos de diferenciação. Nós temos vinhos aqui com caráter oxidativo muito intenso, né? Eu poderia daqui a pouco ter um Tawny muito antigo aqui, pensar nesse tipo de aroma. Poderia dar uma confundida, né, se eu estou focado muito mais no aspecto oxidativo. Mas Dá para confundir, mas o que eu vou ter aqui que vai ser a chave de diferenciação? A acidez ainda... É brutal, né? Brutal. E eu vou te falar, claro, a gente tem o vinagrinho, né? É um vinho muito velho, mas olha que interessante aqui a fruta, essa casca de laranja cítrica, que é uma característica da Cercial, né? A casca de laranja, né, cristalizada. E tem menos aromas oxidativos que o Tawny. Não, comparando com nossos três vinhos, com o nosso Vinho Santo 91. O Vinho Santo com aquelas várias camadas de castanhas, né, amêndoas, nozes, né, maravilhoso. Mas esse aqui ainda não, que me faz pensar, né, eu tô tomando um vinho aí de mais de 100 anos e é um vinho que me parece jovem ainda. É que na verdade eu acho que aqui, vamos lá, para onde que ele pode ir? Não imagino que ele vai oferecer muito mais complexidade que isso. E a concentração dele tá ridícula, né, de grande. E a acidez tá ótima, então acho que o ponto é que realmente isso aqui é indestrutível, né, não há como matar um negócio desse. Será que ele estava tão bom assim 50 anos atrás? Eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que ele vai estar bom assim 50 anos pra frente. Estaria, né? Essa garrafa, infelizmente, não estará mais. Stillborn. Mas claro, né? Nós pegamos estilos aqui que favorecem esse enfrentamento ao teste do tempo.
Mas é incrível, né? Todos os vinhos muito íntegros, muito... Sensacional. Nossa. Como diz Sérgio Mussolini, que já gravou aqui com a gente, vinho de tomar pelado, sozinho, num quarto, no escuro. Meditar, refletir sobre a vida, porque isso aqui é totalmente fora da curva. Saúde, meu jovem. Saúde. Até a próxima, voltamos com as cegas mesmo, né? Não As cegas com as abertas. Valeu, pessoal. Por hoje é isso.